Ela sempre chegava antes de todos. Às 5h40 da manhã, quando os corredores do edifício Monteiro Braga ainda estavam mergulhados naquele silêncio frio de mármore e vidro, Renata já empurrava o carrinho de limpeza pelo hall do 30º andar. Tinha 26 anos, mas seus olhos carregavam a fadiga de quem viveu o dobro. Usava o uniforme azul marinho 2 vezes maior que seu corpo, porque era o único que conseguia esconder a barriga de 6 meses. Ninguém ali sabia que ela estava grávida. Ninguém ali sabia sequer o nome dela. Para os executivos que passavam às 8, às 9, com seus ternos escuros e seus cafés em copos térmicos, ela era apenas um movimento periférico, algo que acontecia nas bordas do campo de visão, como a luz fluorescente ou o zumbido do ar-condicionado. Renata limpava as mesas, esvaziava as lixeiras, passava o pano nos vidros que separavam as salas de reunião e em nenhum momento levantava os olhos quando alguém entrava. Não por submissão, por hábito. Ela tinha aprendido ao longo dos anos que certas pessoas só percebem você quando você atrapalha. Então ela se movia como sombra, eficiente, invisível, pontual. Às vezes, no intervalo das 11, sentava no banco de cimento atrás do prédio, perto da saída de serviço, e comia um pão com margarina que trazia de casa, embrulhado em papel alumínio. Apoiava a mão na barriga, olhava para o céu entre os prédios e respirava fundo, como quem tenta convencer o próprio corpo de que tudo vai dar certo. Depois voltava, sempre voltava. Rafael Monteiro Braga era o tipo de homem que as revistas chamam de visionário. Herdou do pai um grupo de empresas e, em 6 anos, triplicou o patrimônio. Tinha 34 anos, cabelo escuro, olhar calculista e uma solidão que ele disfarçava muito bem com reuniões intermináveis, jantares de negócios e viagens que duravam o suficiente para não precisar dormir em casa. Seu apartamento na cobertura dos jardins tinha 200 metros quadrados e uma vista que qualquer pessoa chamaria de espetacular. Mas Rafael quase nunca olhava pela janela. Ele vivia no escritório. Chegava cedo, saía tarde e, entre uma coisa e outra, conduzia a empresa com uma precisão quase cirúrgica que escondia algo que ele jamais admitiria em voz alta. Ele não sabia para quê. O dinheiro era tanto que já não significava nada. O sucesso era tão contínuo que já não causava nenhuma emoção. Rafael tinha tudo o que se pode comprar e nada do que se pode sentir. Às vezes, no meio de uma reunião com investidores, ele se pegava olhando para o canto da sala, onde a faxineira passava o pano no rodapé, e pensava, sem entender porquê, que ela parecia mais presente naquele cômodo do que qualquer um dos homens de terno sentados à mesa. Era um pensamento absurdo, ele sabia. Então piscava, voltava ao assunto e esquecia. Até que um dia não esqueceu. Foi numa terça-feira de agosto, por volta das 7 da noite. Rafael tinha ficado até mais tarde para revisar contratos sozinho, algo que fazia quando essa ansiedade apertava e ele precisava de algum tipo de controle. O escritório estava vazio, ou quase. Ao caminhar em direção ao elevador, ele ouviu um som abafado vindo da sala de reuniões no fim do corredor. Parou. Era um choro, baixo, contido, quase engolido, como se a pessoa que chorava estivesse tentando impedir que o som escapasse. Rafael se aproximou devagar, sem saber exatamente por quê. A porta estava entreaberta. Lá dentro, sentada no chão ao lado do carrinho de limpeza, estava Renata. Ela segurava um papel amassado nas mãos e chorava com o rosto virado para baixo, os ombros tremendo em espasmos curtos. A barriga agora era visível, porque o uniforme tinha subido quando ela se sentou. Rafael ficou parado na porta por 3, talvez 4 segundos. E naquele silêncio curto, algo se moveu dentro dele. Algo que ele não soube nomear. Não era pena, não era curiosidade. Era uma espécie de reconhecimento, como quando você vê alguém carregando um peso que você também conhece, mesmo que o peso seja diferente. Ele bateu de leve na porta. Renata levantou o rosto num susto, enxugou os olhos com as costas da mão e se levantou rápido, pedindo desculpa com a voz quebrada. "Desculpa, senhor. Eu já estava terminando, eu já vou." Rafael não disse nada por um instante. Depois falou com uma voz mais suave do que ele mesmo esperava. "Não precisa pedir desculpa. Está tudo bem." Ela não olhou para ele. Pegou o carrinho e saiu pelo corredor sem olhar para trás, deixando no chão o papel amassado. Rafael olhou para o papel. Era um aviso de despejo. O endereço era de um bairro na periferia leste. O nome no documento era Renata de Souza Oliveira. Ele dobrou o papel, colocou no bolso do paletó e ficou ali, parado, por mais tempo do que fazia sentido. No dia seguinte, Rafael chegou mais cedo. Disse a si mesmo que era por causa dos contratos, mas sabia que não era. Queria vê-la. Não de um jeito romântico, não de um jeito consciente. Queria apenas observar, entender quem era aquela mulher que chorava sozinha no chão de uma sala de reuniões e depois se levantava e continuava. Ela estava ali, como sempre, passando o pano nas mesas. Ele a cumprimentou ao passar. "Bom dia." Renata quase tropeçou no próprio susto.
Olhou para ele com os olhos arregalados, como se aquele bom dia fosse um erro, uma falha no sistema, algo que simplesmente não acontecia. Depois respondeu quase num sussurro: "Bom dia, senhor." E continuou limpando. Rafael entrou em sua sala, mas deixou a porta aberta pela primeira vez, sem saber por quê. A partir daquele dia, Rafael começou a prestar atenção em coisas que nunca tinha notado. Reparou que Renata nunca usava o elevador social, mesmo quando estava vazio, que ela trazia o próprio produto de limpeza de casa quando o do escritório acabava, para não incomodar ninguém. Que nunca almoçava no refeitório com os outros funcionários, preferindo ficar sozinha na escada de incêndio. Reparou que ela mancava levemente da perna esquerda ao final do dia, provavelmente pelo peso da barriga somado às horas de pé. E reparou com um desconforto que crescia a cada dia, que ninguém mais reparava. Numa reunião de diretoria, ele perguntou de forma casual se a equipe de limpeza recebia os mesmos benefícios que os outros funcionários. O gerente de RH franziu a testa e disse que a equipe de limpeza era terceirizada, que isso não era responsabilidade deles. Rafael acenou com a cabeça e não disse mais nada, mas algo endureceu em seu peito. Algo que tinha a ver com vergonha, não dos outros, mas de si mesmo, de nunca ter perguntado antes. 2 semanas depois, numa sexta-feira à noite, Rafael fez algo que ele mesmo consideraria absurdo se parasse para pensar. Ele seguiu Renata, não de forma premeditada. Ele estava saindo do escritório quando a viu caminhar em direção ao ponto de ônibus da avenida, com os passos cansados e a bolsa pendurada no ombro. Algo nele disse para ir atrás. Não para abordá-la, apenas para saber. Saber para onde ia, como vivia, quem era essa mulher fora daquele uniforme azul marinho. Ele entrou no carro e seguiu o ônibus. Sentiu-se ridículo, sentiu-se invasivo. Mas não parou. O ônibus seguiu por 40 minutos até um bairro que Rafael nunca tinha visitado. Ruas de asfalto irregular, postes com fiação exposta, casas de bloco aparente, uma padaria com a fachada descascando. Renata desceu na frente de um sobrado estreito com uma escada lateral de cimento. Subiu os degraus devagar, segurando a barriga com uma mão e o corrimão enferrujado com a outra. Quando chegou à porta, alguém abriu de dentro. Rafael, estacionado do outro lado da rua com os faróis apagados, viu a cena pela fresta da porta. Uma mulher idosa, magra, numa cadeira de rodas, estendeu os braços para Renata. E Renata se abaixou, com toda a dificuldade do corpo grávido, e abraçou a mulher com uma ternura que atravessou a distância e atingiu Rafael como um soco no peito. Ele não conseguiu se mover por um tempo. Ficou ali, no escuro, dentro do carro que custava mais do que aquele sobrado inteiro, e sentiu uma coisa que o dinheiro nunca tinha comprado: a exata medida de sua própria insignificância diante de algo verdadeiro. Nos dias seguintes, Rafael não conseguiu ser o mesmo. Participava das reuniões, assinava contratos, respondia e-mails, mas algo tinha saído do eixo. Ele olhava para as planilhas e via o rosto daquela mulher idosa na cadeira de rodas. Olhava para os colegas e percebia pela primeira vez como todos ali eram incapazes de enxergar o que acontecia a 2 metros de distância. Uma tarde, ele ligou para o gerente da empresa terceirizada e pediu informações sobre Renata de Souza Oliveira. O gerente estranhou, mas forneceu. Renata trabalhava há 3 anos na empresa. Nunca tinha faltado, nunca tinha reclamado. Recebia um salário mínimo e não tinha plano de saúde. A mãe, Dona Conceição, era paraplégica desde um acidente de trânsito há 4 anos. Renata era a única responsável por ela. O pai da criança, segundo os poucos registros, não constava. Havia uma anotação no sistema dizendo que Renata tinha pedido, 3 meses antes, uma licença de 1 semana para cuidar da mãe após uma internação. O pedido tinha sido negado. Ela não faltou. Rafael desligou o telefone, ficou olhando para a parede do escritório e sentiu algo que não sentia há anos, talvez desde a morte da própria mãe, quando ele tinha 17 anos. Sentiu vontade de fazer alguma coisa que não fosse por lucro, por estratégia, por resultado. Algo que fosse apenas porque era certo. Mas ele não sabia como se aproximar sem parecer condescendente, sem parecer o patrão que de repente nota o empregado por piedade, sem parecer o milionário que distribui migalhas para aliviar a própria consciência. Rafael tinha inteligência suficiente para saber que a distância entre eles era um abismo e que qualquer gesto mal calculado poderia humilhá-la mais do que ajudá-la. Então ele fez algo incomum para um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro. Ele esperou. Esperou uma abertura, um momento, uma brecha natural, e ela veio. Foi no final de setembro, num dia de chuva forte. A tempestade tinha alagado várias ruas da cidade e o trânsito estava parado. Quase todos os funcionários tinham ido embora cedo. Rafael estava no escritório quando ouviu um barulho na copa. Foi até lá e encontrou Renata sentada no chão, com a mão na barriga, respirando com dificuldade. O rosto estava pálido. Ela olhou para ele com o tipo de medo que não é de ser vista, mas de precisar de alguém. Ele se ajoelhou ao lado dela sem dizer nada. Depois, com cuidado, perguntou: "Posso te levar ao hospital?"
Ela balançou a cabeça. Não é hospital. Ela é assim às vezes. Ela chuta e eu fico tonta. Já passa. Rafael se sentou no chão ao lado dela. Os dois ficaram ali, no chão frio da copa, enquanto a chuva batia nos vidros e ele não disse nada, e ela não disse nada, e aquele silêncio compartilhado foi de alguma forma estranha e inexplicável, a conversa mais honesta que Rafael tinha tido em anos. Depois de alguns minutos, Renata se levantou com dificuldade. Ele se levantou também. Ela disse, sem olhar para ele, "Obrigada." Ele respondeu, "Você não precisa agradecer." E então, sem pensar, completou, "Eu sei do despejo." Renata congelou. Os olhos se encheram de medo e raiva ao mesmo tempo. "Como o senhor sabe?" Rafael hesitou. "Porque eu vi o papel. Naquela noite. No chão da sala de reuniões." Ela recuou um passo. Seu rosto se fechou. "E o que o senhor quer com isso?" A voz dela era dura, não por grosseria, mas por proteção. Rafael sentiu o peso da desconfiança dela como uma parede. E entendeu que merecia. "Nada," ele disse. "Eu não quero nada. Eu só..." Ele parou. Não sabia como terminar a frase sem que soasse falso. Renata pegou o carrinho e saiu. Ele ficou ali, com a frase incompleta pendurada no ar, e soube que tinha feito errado. Não podia entrar na vida dela como quem entra numa empresa. Não podia comprar a confiança dela com eficiência. Renata não falou com ele por 2 semanas. Quando ele passava, ela baixava a cabeça e acelerava o passo. Ele sentiu aquilo como um muro que ele mesmo tinha construído ao cruzar um limite. Sentiu-se o homem que era. Alguém que mesmo com boa intenção não sabia lidar com a fragilidade alheia porque nunca soube lidar com a própria. Ele pensou em desistir, em deixar para lá, em aceitar que existem abismos que o dinheiro cava e que nenhuma boa vontade consegue preencher. Mas então, aconteceu algo que mudou tudo. Numa manhã de outubro, Renata não veio trabalhar. Pela primeira vez em 3 anos. Rafael sentiu um aperto no estômago que o assustou. Ligou para sua empresa terceirizada. Disseram que ela tinha avisado que a mãe estava internada e que precisava faltar. Disseram também que, se faltasse mais de 2 dias, seria desligada. Rafael desligou o telefone e, sem pensar 2 vezes, entrou no carro e dirigiu até o bairro onde a tinha visto naquela noite. Encontrou o sobrado. Subiu a escada, bateu na porta, ninguém abriu. Bateu de novo. Uma vizinha apareceu na janela ao lado e disse que Renata estava no hospital municipal com a mãe. Rafael foi até lá. O hospital era um prédio cinza com corredores lotados e cheiro de desinfetante. Encontrou Renata sentada numa cadeira de plástico no corredor da emergência. A barriga enorme, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Ao lado dela, numa maca encostada na parede, Dona Conceição respirava por uma máscara de oxigênio. Renata olhou para Rafael e por um instante não disse nada. Depois, seus olhos se encheram de algo que não era raiva, não era gratidão, não era alívio, era espanto. O espanto de alguém que não esperava ser encontrada. De alguém que carregava tudo sozinha há tanto tempo que a simples presença de outra pessoa parecia irreal. Rafael não ofereceu dinheiro. Não disse que ia resolver tudo. Não fez promessas. Ele puxou uma cadeira de plástico e sentou ao lado dela. E ficou. Por 2 horas, ficou. Sem falar nada que não fosse necessário. Quando o médico veio e disse que Dona Conceição precisava de uma cirurgia que o SUS levaria meses para agendar, Rafael viu o rosto de Renata desabar como uma parede de areia. Ela segurou a mão da mãe e disse com uma voz firme que escondia um desespero imenso: "Vai ficar tudo bem, mãe. Vai ficar tudo bem." Rafael sentiu o coração bater num lugar que ele não sabia que existia. Saiu do hospital sem dizer nada. No dia seguinte, Dona Conceição foi transferida para um hospital particular. A cirurgia foi agendada para a semana seguinte. Renata recebeu uma ligação informando a transferência e ficou sem entender. Perguntou quem tinha autorizado. Disseram que era um procedimento coberto por uma nova parceria do hospital. Renata não era ingênua. Sabia que aquilo tinha um nome, e o nome era Rafael. Mas não havia nenhum rastro, nenhuma assinatura, nenhum cartão, nenhuma mensagem. Ele tinha feito de um jeito que não exigisse gratidão, que não criasse dívida, que não colocasse Renata na posição de quem deve algo a alguém mais poderoso. Ele tinha entendido. E esse entendimento foi a primeira coisa que fez Renata olhar para ele de verdade. A cirurgia foi um sucesso. Dona Conceição recebeu alta 10 dias depois e voltou para casa com acompanhamento de fisioterapia. Renata voltou ao trabalho. No primeiro dia de volta, ela passou pela sala de Rafael, parou e disse, olhando nos olhos dele pela primeira vez: "Eu sei o que o senhor fez." Rafael sustentou o olhar. "Não fiz nada que qualquer pessoa devesse fazer." Renata ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "O senhor é a primeira pessoa em muito tempo que fez alguma coisa por mim sem querer nada em troca." E foi embora. Rafael ficou olhando a porta vazia e sentiu pela primeira vez em anos que tinha feito algo que importava.
As semanas foram passando e algo foi mudando entre eles. Não de forma dramática, não com declarações ou gestos grandiosos. Mudou nos detalhes. Renata começou a dizer bom dia sem que ele precisasse falar primeiro. Ele começou a deixar um copo de suco na copa pela manhã, na prateleira que sabia que ela usava, sem dizer que era para ela. Ela começou a limpar a sala dele por último, demorando um pouco mais, como quem quer estar naquele espaço por mais um minuto. Ele começou a encontrar motivos para estar no escritório depois das 6, quando ela terminava de limpar. Às vezes se cruzavam no corredor e trocavam uma frase curta, um comentário sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre nada importante, mas aqueles nadas eram tudo. Eram os primeiros tijolos de algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Mas o mundo é feito de olhares, e nem todos são gentis. A secretária de Rafael, Mônica, uma mulher eficiente e territorial que trabalhava para ele há 5 anos, começou a perceber. Percebeu os sucos, percebeu os horários, percebeu os olhares, e não gostou. Numa manhã, enquanto Renata limpava a sala de reuniões, Mônica entrou e disse, com aquela voz educada que é a forma mais refinada de crueldade: "Renata, né? Você está ficando muito tempo neste andar. Acho que deveria revezar com as outras equipes." E completou, olhando para a barriga dela com um sorriso fino: "Aliás, nessa condição, talvez fosse melhor pedir afastamento. A empresa não precisa de problemas trabalhistas." Renata não respondeu. Abaixou a cabeça, pegou o carrinho e saiu. Mas a mão que segurava o carrinho tremia e os olhos queimavam com aquele tipo de lágrima que não cai porque você não permite. Naquela noite, em casa, Renata sentou na cama ao lado da mãe e disse: "Às vezes eu me pergunto se vale a pena." Dona Conceição, com a voz fraca, mas firme, segurou a mão da filha e respondeu: "Sempre vale, minha filha, porque a gente não faz as coisas pelo que recebe. A gente faz porque é quem a gente é." Renata encostou a cabeça no ombro da mãe e fechou os olhos. E naquele momento, com o barulho da televisão do vizinho atravessando a parede e o cheiro de arroz queimado vindo da cozinha, ela se sentiu, por um instante breve e precioso, segura. Rafael soube do que Mônica tinha dito. Não porque alguém contou, mas porque ele conhecia Mônica. Conhecia aquele tipo de poder pequeno que se exerce sobre quem não pode revidar. E sentiu uma raiva silenciosa, não explosiva, não teatral, mas fria, precisa, do tipo que vem quando você percebe que o sistema que construiu permite que coisas assim aconteçam. Ele chamou Mônica à sua sala e disse, sem levantar a voz: "Se você dirigir qualquer tipo de comentário, direto ou indireto, a qualquer funcionário de limpeza deste edifício, eu vou encerrar seu contrato. Não por ameaça, porque eu não quero trabalhar com alguém que usa a posição para diminuir os outros." Mônica arregalou os olhos. Nunca tinha visto Rafael falar assim sobre alguém que, na hierarquia do edifício, nem existia. Ela saiu da sala sem dizer nada, e algo na expressão de Rafael a fez entender que ele não estava blefando. Novembro chegou, e com ele, o inverno falso de São Paulo, aquele frio úmido que entra nos ossos sem pedir licença. A barriga de Renata estava enorme. Ela trabalhava com cada vez mais dificuldade, mas não reclamava, nunca reclamava. Uma tarde, enquanto limpava a janela da sala de Rafael, ela sentou na cadeira dele para descansar por um momento. Ele entrou e a encontrou ali, com as mãos na barriga, os olhos fechados, o rosto tomado por uma exaustão que ia muito além do físico. Ela abriu os olhos e fez menção de se levantar. Ele disse: "Fica, senta, descansa." Ela hesitou, depois ficou. E ele sentou na cadeira de visitas, do outro lado da mesa, como se fosse ele o convidado no próprio escritório. E ali, naquela inversão silenciosa de mundos, Renata contou pela primeira vez a história que carregava. Contou que o pai da criança era um homem que ela conheceu no bairro, que ele prometeu tudo o que homens prometem quando querem algo, que quando ela contou da gravidez, ele desapareceu, que ela procurou, mandou mensagens, esperou e nunca mais ouviu nada, que a mãe tinha ficado doente logo depois e que ela precisou escolher entre a dor de ser abandonada e a urgência de manter tudo de pé. Contou que trabalhava desde os 15 anos, que nunca teve férias, que nunca viajou, que nunca foi a um restaurante. Contou essas coisas sem autocomiseração, sem drama, com a mesma voz firme com que dizia bom dia todas as manhãs. E Rafael ouviu. Ouviu, como nunca tinha ouvido ninguém. Não para responder, não para resolver, apenas para receber. Quando ela terminou, ele não disse, "Vou te ajudar." Não disse, "Coitada." Não disse nada que diminuísse o que ela tinha vivido, transformando em problema o que era, na verdade, testemunho de força. Ele apenas disse: "Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci." E havia na voz dele algo que Renata reconheceu imediatamente, porque também existia na dela solidão. A solidão de quem carrega sozinho o peso de existir. A partir daquele dia, a parede entre eles caiu de vez. Não com estrondo, mas com silêncio. Da mesma forma como o gelo derrete quando o sol insiste sem pressa.
Renata ainda limpava o escritório. Rafael ainda era o dono do edifício. A diferença de classe, de dinheiro, de mundo, continuava ali, enorme, inegável. Mas dentro daquela sala, quando a porta estava fechada e o mundo lá fora não olhava, eles eram apenas duas pessoas que tinham descoberto, na presença do outro, um lugar onde podiam parar de fingir. Rafael contou para Renata sobre a mãe, sobre como ela tinha morrido de câncer quando ele tinha 17 anos e como o pai nunca falou sobre isso, nunca chorou, nunca abraçou o filho, apenas mergulhou mais fundo nos negócios e esperou que o tempo fizesse o trabalho que ele não quis fazer. Contou que herdou do pai, não apenas o dinheiro, mas o hábito de substituir afeto por eficiência. Contou que se casou uma vez, aos 27, com uma mulher que amava a ideia de ser esposa de um homem rico, e que quando ele tentou mostrar quem era de verdade, ela olhou para ele com tédio e disse que preferia o marido público ao homem privado. O divórcio foi rápido, limpo e absolutamente devastador. Renata ouviu tudo isso, e no final disse algo que ninguém nunca tinha dito para Rafael. Você também está cansado, né? E ele sentiu os olhos arderem, e desviou o rosto e engoliu o nó que subiu pela garganta, e acenou com a cabeça em silêncio. E ela não insistiu. Apenas ficou ali. E aquela presença simples foi o remédio mais caro que ele já recebeu. Em dezembro, na semana do Natal, Renata sentiu as contrações no meio do expediente. A bolsa estourou no banheiro do 30º andar. Uma colega da equipe de limpeza a encontrou e chamou socorro. Rafael estava numa reunião com investidores de Hong Kong quando recebeu a notícia pelo telefone. Ele se levantou no meio da apresentação, disse com licença e saiu. O sócio o olhou sem entender. A secretária tentou impedi-lo. Ele não ouviu ninguém. Desceu até o térreo, encontrou Renata já sendo colocada numa ambulância e disse para o paramédico: "Eu vou junto." Renata, entre uma contração e outra, olhou para ele com os olhos cheios de dor e de algo que parecia medo e alívio misturados. Rafael segurou a mão dela dentro da ambulância e ela apertou com tanta força que deixou marcas nos dedos dele. Ele não soltou. No hospital, enquanto Renata era levada para a sala de parto, Rafael ficou no corredor. Andou de um lado para o outro. Sentou, levantou, encostou a cabeça na parede. E percebeu, com uma clareza que o assustou, que estava com mais medo do que jamais esteve em qualquer negociação, em qualquer crise, em qualquer momento da sua vida de homem bem-sucedido. Porque pela primeira vez, algo que ele não podia controlar importava mais do que tudo que ele podia. A menina nasceu às 11h47 da noite. 2,9 kg. Saudável. Renata chorou quando a colocaram em seus braços. E não era o choro do escritório, contido, engolido, escondido. Era um choro aberto, largo, cheio. O tipo de choro que é também riso, que é também alívio, que é também o som de alguém que finalmente chegou a algum lugar depois de caminhar descalça por muito tempo. Quando Rafael entrou no quarto, ela estava com a bebê no peito, os cabelos grudados no rosto, os olhos inchados, e ele pensou com uma certeza que não precisava de explicação, que nunca tinha visto nada tão bonito em toda a sua vida. Ele se aproximou devagar, olhou para a bebê. Depois olhou para Renata. Ela disse: "O nome é Aurora." Ele repetiu, baixinho: "Aurora." E sorriu. E ela sorriu. E naquele quarto de hospital, com luz fluorescente e lençóis de algodão barato, aconteceu algo que nenhum dos dois planejou e que nenhum deles conseguiria explicar. O mundo ficou no tamanho certo. Nos dias seguintes, Rafael providenciou que Renata ficasse num quarto melhor, mas fez isso por meio do hospital, sem cartão, sem assinatura, sem rastro. Quando ela questionou, disseram que era protocolo para mães de primeira viagem. Renata sabia que não era, mas aceitou, porque estava exausta demais para lutar, e porque pela primeira vez aceitar ajuda não parecia uma derrota. Dona Conceição veio ver a neta no hospital. Uma enfermeira empurrou a cadeira de rodas até o quarto, e quando a avó segurou Aurora nos braços, Renata viu nos olhos da mãe algo que não via há muito tempo. Futuro. Rafael apareceu no hospital todos os dias. Trazia café, trazia fruta, trazia livros que Renata nunca ia ter tempo de ler. Um dia, Dona Conceição olhou para ele demoradamente e disse, com aquela franqueza que só os velhos e os muito corajosos têm: "O senhor gosta da minha filha?" Não era uma pergunta. Rafael sentiu o sangue subir ao rosto. Olhou para Renata, que estava ocupada trocando a fralda da bebê, e fingia não ouvir. Depois, olhou para Dona Conceição e disse: "Gosto." A velha acenou com a cabeça, como quem avalia uma safra, e disse: "Então cuida dela direito, porque ela não precisa de mais uma pessoa que some." Rafael levou aquelas palavras para casa e passou a noite acordado, olhando para o teto do apartamento de 200 metros quadrados que nunca tinha parecido tão vazio. Pensou no que significava gostar de alguém de verdade. Não o gostar dos jantares elegantes, dos perfis combinados, das conveniências sociais. O gostar que nasce de ver alguém no chão e querer sentar ao lado.
O gostar que não pede nada de volta. O gostar que aceita o carrinho de limpeza, o sobrado na periferia, a barriga de 6 meses, o aviso de despejo, o arroz queimado, a mãe na cadeira de rodas, e não quer mudar nada disso, apenas estar ali. Ele pensou que nunca, em toda a sua vida de homem rico e poderoso, tinha sido tão corajoso quanto Renata era todos os dias simplesmente por existir. E teve vergonha. E teve gratidão. E teve algo que se parecia muito, muito com amor. Quando Renata voltou para casa com Aurora, encontrou o sobrado diferente. As paredes tinham sido pintadas, o banheiro tinha sido reformado. Havia um berço novo no quarto e uma rampa de acesso para a cadeira de rodas da mãe na entrada. Não havia cartão, não havia nota. Renata se sentou na cama com a bebê nos braços e chorou novamente. E Dona Conceição da sala gritou: "Para de chorar e vai dar de mamar para essa menina!" E Renata riu no meio do choro. E Aurora, assustada com o barulho, começou a chorar também. E Dona Conceição começou a rir. E naquele sobrado reformado na periferia leste, 3 gerações de mulheres fizeram ao mesmo tempo o que mulheres fazem quando a vida aperta e depois alivia. Viveram. Renata precisou tomar uma decisão. Não podia aceitar indefinidamente a ajuda de um homem que, oficialmente, era o dono do prédio onde ela lavava banheiros. Não por orgulho, por dignidade, porque ela sabia que o dia em que a ajuda se transformasse em dependência seria o dia em que ela perderia a única coisa que sempre teve: ela mesma. Então, quando voltou ao trabalho, foi até a sala de Rafael e fechou a porta. Ele olhou para ela e soube, pela expressão do rosto, que a conversa seria séria. Ela disse: "Eu preciso te dizer uma coisa." Ele esperou. Ela continuou: "Tudo o que você fez por mim e pela minha mãe, eu vou levar comigo para o resto da vida. Mas eu não posso ser a faxineira que o patrão ajuda. Isso me coloca num lugar onde eu não consigo olhar para você do jeito que eu quero olhar." Rafael sentiu o coração disparar. "Que jeito?" Renata olhou para ele com aqueles olhos que carregavam toda a fadiga e toda a coragem do mundo. "Como igual," ela disse. "Eu quero olhar para você como igual. E eu nunca vou conseguir enquanto eu estiver aqui, limpando a sua mesa, recebendo a sua ajuda, vivendo na sombra do que você me dá. Eu preciso sair, preciso encontrar outra coisa, preciso poder chegar até você pelo meu caminho, não pelo seu." Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Eu entendo." E era verdade. Ele entendia. Entendia porque era exatamente isso que ele admirava nela, essa recusa feroz de ser diminuída, mesmo quando a diminuição vinha disfarçada de bondade. Renata pediu demissão da empresa terceirizada. Com o dinheiro da rescisão e uma pequena economia que tinha, matriculou-se num curso técnico de enfermagem. Ela escolheu enfermagem porque durante os dias no hospital, com a mãe e depois com a Aurora, ela tinha visto como um toque calmo, uma palavra certa, uma presença firme podiam mudar o estado de um ser humano. E ela sabia fazer isso. Tinha feito a vida inteira. Só que ninguém nunca tinha chamado aquilo de profissão. A rotina ficou brutal. Cuidava de Aurora de madrugada, deixava bebê com a mãe pela manhã, ia para as aulas, voltava ao meio-dia, trabalhava como diarista em 2 casas à tarde, voltava à noite, estudava, dormia 4 horas e recomeçava. Era desumano, mas era dela. Rafael e Renata continuaram se vendo. Não nos corredores do edifício Monteiro Braga, mas num café pequeno perto da estação do metrô, num parque público aos domingos, numa praça onde Renata levava a Aurora no carrinho. Os encontros eram simples. Café com leite, banco de praça, conversa sobre o dia. Rafael ia sem motorista, sem relógio caro, sem o peso do sobrenome. E ali, naqueles espaços comuns, sem hierarquia, sem mármore, sem elevador social e de serviço, eles eram finalmente o que queriam ser. 2 pessoas que se escolhiam todos os dias, não por necessidade, mas por decisão. Um domingo, enquanto caminhavam pelo parque, Renata parou de repente e disse: "Eu preciso te contar uma coisa." Rafael sentiu o estômago apertar. "O quê?" Ela respirou fundo e disse: "Aurora é filha de Gabriel Monteiro Braga." O nome atingiu Rafael como um raio. Gabriel era seu irmão mais novo, o irmão que vivia em festas, que gastava a herança em viagens, que colecionava mulheres como quem coleciona copos de bar. O irmão que Rafael sustentava financeiramente há anos, porque o pai tinha deixado a maior parte da herança para o filho mais velho. E Gabriel nunca perdoou isso. Rafael sentiu o chão sumir. Olhou para Renata. Olhou para Aurora, dormindo no carrinho com as bochechas rosadas e os punhos fechados. E viu, de repente, o que deveria ter visto desde o início. O formato do rosto, o arco das sobrancelhas, o desenho dos lábios. Aurora tinha os traços de Gabriel. A mesma linha do queixo. O mesmo vinco entre os olhos. Rafael se sentou no banco mais próximo e ficou em silêncio por muito tempo. Renata ficou de pé, esperando. Não se justificou. Não pediu desculpa. Apenas esperou, com a mesma dignidade com que enfrentava tudo.
Quando Rafael finalmente falou, a voz era baixa e trêmula. Por que você não me disse antes? Renata respondeu. Porque eu não queria que você cuidasse de mim por obrigação. Porque eu não queria que isso fosse sobre ele. Eu não o procurei. Ele me procurou. Quando eu trabalhava num evento da empresa dele há 1 ano. Ele foi gentil. Eu acreditei. Quando contei da gravidez, ele disse que eu estava mentindo, que queria dinheiro, que não era dele. Bloqueou meu número. Sumiu. Eu nunca pedi nada para ele. E nunca pediria para você. Rafael sentiu uma raiva do irmão que era antiga, que vinha de longe, de anos de desculpas aceitas, de fracassos tolerados, de egoísmo perdoado. Mas junto com a raiva, sentiu algo mais forte, a certeza de que nada daquilo mudava o que ele sentia por Renata. Nada daquilo diminuía o que ela era. Nada daquilo transformava a Aurora em menos do que ela já era para ele. Ele olhou para Renata e disse: Eu não me importo de quem ela é filha. Eu me importo com quem cuida dela. E quem cuida dela é você. E se você deixar, também sou eu. Renata olhou para ele por um longo tempo. E naquele olhar havia anos de desconfiança, de medo, de promessas quebradas por outros homens, de portas que se fecharam, de mãos que soltaram. E também havia, frágil e nova como uma planta que acabou de romper a terra, a possibilidade de acreditar. Ela não disse sim. Não disse eu te amo. Ela estendeu a mão e segurou a dele. E ficaram ali, sentados no banco do parque, com a aurora dormindo entre eles e o sol de dezembro filtrando entre as árvores. E aquilo bastou. Rafael procurou Gabriel. Encontrou-o num restaurante caro, almoçando com amigos, rindo alto, com o tipo de despreocupação que só quem nunca se responsabilizou por nada pode ter. Rafael se sentou à mesa e disse diante de todos: Você tem uma filha. Ela se chama Aurora. A mãe é uma mulher que vale mais do que tudo que você já tocou. Você vai reconhecer essa criança legalmente e vai nunca mais se aproximar da vida delas, a não ser que elas queiram. Gabriel ficou branco. Os amigos ficaram em silêncio. Gabriel tentou negar, mas Rafael colocou sobre a mesa uma pasta com documentos, mensagens recuperadas, datas, registros, e disse: Se você preferir, a gente resolve isso em tribunal. Gabriel engoliu em seco e assinou o reconhecimento na semana seguinte. Não por amor, por medo. Mas para Renata, o resultado era o mesmo. Aurora teria um nome no papel. Teria direitos, teria o que a lei podia dar, já que o pai não podia dar nada mais. Os meses foram passando. Renata terminou o curso de enfermagem. Conseguiu um estágio num hospital infantil. Dona Conceição, com a saúde estabilizada, cuidava de Aurora durante o dia com a ajuda de uma vizinha que Renata pagava com o salário do estágio. Rafael continuava presente, mas sempre no ritmo dela. Nunca ofereceu o que ela não pediu. Nunca impôs a solução que ela não escolheu. E essa paciência, essa escuta, esse respeito pelo tempo do outro foi a forma mais rara e mais verdadeira de amor que os dois já tinham recebido. Num sábado de março, Rafael levou Renata a um restaurante pela primeira vez na vida dela. Não era um restaurante caro. Era uma cantina italiana num bairro de classe média com toalha xadrez e vela derretida na garrafa de vinho. Renata usava um vestido azul escuro que Dona Conceição tinha ajudado a costurar. Ela estava nervosa. Ele também. Sentaram-se à mesa e ficaram em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas sabem que algo está prestes a ser dito. Rafael olhou para ela e disse: Eu tenho medo. Ela perguntou: De quê? Ele respondeu: De não ser suficiente para você. Renata quase riu, quase chorou. A ideia de que um homem com aquele dinheiro, aquele poder, aquele nome, pudesse se sentir insuficiente diante dela era tão absurda que parecia mentira. Mas ela olhou nos olhos dele e viu que não era mentira. Viu que a solidão dele era real. Que o medo dele era real, que a ferida dele era diferente da dela, mas sangrava do mesmo jeito. E disse: Eu também tenho medo. Mas é o tipo de medo que eu quero ter. Porque ele significa que eu estou viva. Que eu estou escolhendo alguém. Que alguém me escolheu. Rafael segurou a mão dela sobre a toalha xadrez e sentiu que aquele gesto simples, num restaurante comum, valia mais do que qualquer contrato que já tinha assinado. A Aurora deu os primeiros passos num domingo de julho, no quintal do sobrado reformado. Renata filmou com o celular. Dona Conceição bateu palma da cadeira de rodas. Rafael estava lá. A Aurora caminhou até ele cambaleando com os braços abertos e aquele sorriso de quem ainda não sabe que o mundo pode machucar. E ele a pegou no colo e a levantou no ar. E ela gargalhou. E ele sentiu nos braços o peso exato de tudo o que nunca soube que precisava. Renata olhou para os dois e soube, naquele instante, que a vida não lhe devia mais nada. Que tudo o que tinha vivido, cada humilhação, cada noite em claro, cada porta fechada, cada mão que soltou, tinha sido o caminho que a trouxe até ali, até aquele quintal, até aquele homem, até aquele riso de criança no ar de inverno.
Meses depois, Renata foi efetivada no hospital infantil. No mesmo dia, recebeu uma carta. Não era de Rafael, era de Gabriel. 2 linhas, escritas à mão, sem desculpas elaboradas. Eu errei. Se um dia a Aurora quiser me conhecer, eu vou estar aqui. Renata guardou a carta numa caixa junto com a certidão de nascimento da filha e o papel de despejo que um dia apertou nas mãos no chão da sala de reuniões. Guardou tudo junto porque tudo fazia parte. O início e o agora. A dor e o alívio. O chão frio e o quintal de sol. Naquela noite, depois de colocar a Aurora para dormir e ajudar a mãe a se deitar, Renata saiu para a escada lateral do sobrado. O ar estava frio. O céu estava limpo. E entre os prédios e os fios de luz, ela viu uma estrela. Uma só. Não fez pedido. Não precisava. A vida já tinha dado o que ela nunca ousou pedir. Não uma vida perfeita, mas uma vida verdadeira, com alguém que a viu quando era invisível, que se sentou ao lado dela no chão frio e ficou, que nunca tentou salvá-la, porque entendeu que ela nunca precisou ser salva. Precisou apenas ser vista. Rafael chegou pouco depois, subindo a escada com 2 copos de café. Sentou ao lado dela no degrau de cimento. Os dois ficaram em silêncio, olhando para a mesma estrela. Depois ele disse baixinho, "Obrigado." Ela virou o rosto, surpresa. "Por quê?" Ele respondeu, "Por me deixar ficar." Renata encostou a cabeça no ombro dele. E ali, naquela escada de cimento na periferia leste de São Paulo, com o cheiro de café misturado ao ar frio da noite. 2 mundos que nunca deveriam ter se encontrado provaram que a vida não segue regras, que o amor não pede endereço, que a dignidade não tem preço, e que, às vezes, o segredo mais chocante que alguém pode descobrir ao seguir uma faxineira grávida depois do trabalho é que a pessoa mais rica da história nunca foi ele,